E faremos isso abrindo-a em dois textos. Vamos primeiro no Antigo Testamento, em Eclesiastes 9 e 10. Depois a gente pula para o Novo Testamento, e aí vamos a João também no capítulo 9. Eu quero dar as boas-vindas mais uma vez aos que estão pela internet e aqui na casa, presencialmente. Mas quero muito agradecer a presença do Pedro, que está conosco, visitando a nossa igreja. Seja bem-vindo, irmão Alberto, dá um abraço nele em nosso nome, aí está pertinho. Ele é lá do Paraná, irmão Pedro. Ele disse que no momento está bastante afastado, disse, começou a ficar perto. Seja bem-vindo, viu? Ele está passeando na nossa cidade, está hospedado aqui no nosso vizinho, irmão Sérgio, que também com a família já estão frequentando a nossa igreja. E eu espero que o senhor goste muito de Cabo Frio, senhor Pedro. E fique muito à vontade. Se permanecer aqui um pouquinho mais, tem culto hoje à noite. Pode voltar e trazer a turma toda, vai ser uma festa. Aos demais também que estão conosco, nós temos alguns outros visitantes aqui, mas já são rostinhos muito conhecidos. Então me permita dizer que vocês já estão do coração da igreja, já são considerados da casa. Meus irmãos queridos, vamos ler juntos o versículo 10 de Eclesiastes 9. Diz assim, esse vocês vão ler comigo, os outros eu farei a leitura. Leiamos. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque na sepultura, para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Se você puder, abra sua Bíblia em João capítulo 9 e deixe aberto nesse texto para você acompanhar as aplicações a partir dele. A Bíblia diz assim, João 9, os versos de 1 a 12. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com a saliva, e aplicou-o sobre os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Então os vizinhos e os que antes o tinham visto quando mendigo, perguntavam, não é ele que se sentava para mendigar? Uns diziam, é ele, e outros, não, mas se parece com ele. Ele, porém, afirmava, sou eu mesmo. E perguntaram-lhe, então como os teus olhos foram abertos? Ele respondeu, o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou-o sobre os meus olhos e disse-me, vai até Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Eles então lhe perguntaram, onde ele está? E ele respondeu, não sei. Meus irmãos, na vida, de modo geral, e na igreja, é claro, de modo particular, é muito comum ouvirmos depoimentos de pessoas que desistem de fazer algo, porque se julgam incapazes de entregar um trabalho bem feito, ou até aqueles que dizem assim, eu não tenho capacidade de fazer um trabalho tão perfeitinho. Meus irmãos, muitas coisas maravilhosas, que seriam amplamente abençoadoras, não avançam, às vezes simplesmente porque falta o primeiro passo, faltou uma iniciativa. Meus irmãos, como que iniciativa é coisa importante, abençoadora, como uma iniciativa tem valor. Eu estava conversando com o irmão Jorge, um jovem que chegou aqui para a nossa igreja,
E aí comecei a conversar com ele, comecei a conversar inclusive sobre a ideia do sermão que já sabia que ia trabalhar hoje, o valor de uma iniciativa. E aí ele diz assim, do ambiente de trabalho dele: pastor, tem que fazer mesmo, porque tem uma máxima lá no serviço que a gente fala assim: feito é melhor que perfeito. Eu disse: vou incluir isso no tema do sermão, o valor da iniciativa, mas feito é melhor que perfeito. Qual o sentido que ele colocou? Não foi no sentido que a gente não deva buscar a perfeição, não é que você está negando a perfeição, ela é o alvo, mas que a desculpa de que eu não sei fazer perfeito não pode ser uma desculpa para eu não fazer algo. Então ele diz que lá eles têm a seguinte visão: feito é melhor que perfeito, porque algo feito eu consigo aprimorar. Agora, se eu não fizer nada, não existe. Se não existe, eu não consigo melhorar. Então é nesse sentido que a gente se apropriou da sugestão dele, de que feito é melhor que perfeito. Perfeito é o alvo, mas nós que estamos na caminhada não podemos deixar de fazer. Feito é sempre melhor, porque uma iniciativa tem muito valor. O primeiro texto que nós lemos, irmãos, o texto de Eclesiastes, ele mostra para a gente algo muito bonito e simples. É com clareza que esse texto mostra para a gente que não devemos perder as oportunidades que chegam a nós. Chegou na nossa mão, é sabedoria simples e direta, chegou diante de nós, devemos fazer com todas as nossas forças, devemos fazer com o melhor que temos, devemos nos dedicar a servir com aquilo que temos de melhor no coração. Porque se nós não fizermos, poderemos colecionar frustrações e oportunidades perdidas. Nós olhamos pelo retrovisor e quantas nunca mais voltaram a nós. Então, esse pano de fundo de Eclesiastes é muito importante para a gente ter a palavra de Jesus também no nosso coração. Importa fazer a obra enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. E claro que Jesus não está falando do dia e da noite literalmente, mas é claro que nós entendemos pela essa concepção de dia e noite muito claramente a palavra de Jesus. Tudo que vem à tua mão, chegou nas suas mãos, faz, irmão, faz com o melhor que você tem. Deus vai te ajudar, Deus vai te dar luz no caminho, mas não deixe de fazer. Chegou para você, agarre a oportunidade e faça. E então em João, o segundo texto que lemos, João registra um milagre acontecido de uma pessoa que tinha uma necessidade desde nascida. Interessante que há registros de vários milagres nos evangelhos. Aqui estamos nos deparando de um registro único, considerando os evangelhos. João vai registrar um milagre citando alguém que tem esse problema desde que nasceu. Olha que coisa interessante esse detalhe que João nos entrega nesse texto. Isso é para mostrar que João quer que olhemos para detalhes dos registros. E é muito interessante que aqui nós vemos algo comum entre os judeus. Era muito comum na visão judaica relacionar sofrimento ao pecado. Está sofrendo? Qual pecado cometeu? Lamentavelmente, por outro viés, e a gente pode perceber muito isso pela negativa visão teológica, a gente até tem uma nomenclatura muito específica para um pensamento desse, que é chamado de teologia da prosperidade. Lamentavelmente, pela visão de um equívoco na interpretação bíblica, alguns chegam a defender isso, que se o crente sofre, está em pecado. Gente, quanta gente boa, quanta gente de Deus passando lutas e sofrimentos, não é verdade? Pelo amor de Deus, que ignorância seria essa? Nossa igreja ora, vibra e se emociona com a irmã Roselma. Ela voltou para estar fazendo seu tratamentozinho, mas esteve conosco no domingo passado, esteve no culto de oração, e alguém disse: meu Deus do céu, não lembro quem falou comigo, acho que falou ontem mesmo, você está perto dela, esbanja uma alegria,
uma certeza, uma fé. Nossa, está perto da irmã Roselma, você sai edificado. Meus irmãos, ela está passando por uma luta, ela está passando por uma enfermidade, mas não é porque ela está em pecado, é porque ela é gente como nós. Mas não é novidade. Alguns interpretavam assim. É equívoco, mas interpretavam. Então já perguntaram a Jesus: Jesus, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele que pecaram? Pergunta direcionada. Jesus vai responder com forma muito clara, muito direta também. Jesus vai dizer: não foi ele, nem foram os pais. Irmão, Jesus não busca dar explicações para a correlação que eles estavam fazendo entre sofrimento e pecado. Jesus, ele viu o sofrimento daquele homem e ele disse logo o propósito: não é porque ele pecou, não é por pecado de pai ou mãe. Essa situação, essa questão, essa enfermidade que ele carrega desde nascença, isso aconteceu para que nele fossem manifestas as obras de Deus. Jesus quebra qualquer perspectiva de uma leitura equivocada de correlacionar sofrimento e pecado. Aqui está a manifestação da vontade de Deus para a vida dele. E aí Jesus começa a falar de trabalho, antes de resolver antes de fazer o milagre. Jesus começa a dizer para ele o seguinte: tem que se manifestar nele a obra de Deus. E importa que seja feita a obra de Deus, nós devemos trabalhar. E devemos fazer isso enquanto é dia, porque a noite virá. Ninguém mais vai poder trabalhar. Jesus então toma uma iniciativa. O cuspe, o barro, aplicando no olho dele e mandando aquele homem se lavar no tanque de Siloé. Ele se lava, e vocês ouviram a leitura, ele volta enxergando. A obra de Deus na vida daquele homem foi feita pelo valor de uma iniciativa. Quero, diante desse contexto tão bonito, contexto inesgotável, não é, irmãos? Quanta coisa bonita a gente poderia mergulhar nesse contexto. Eu não teria capacidade jamais de esgotar tanta riqueza. Mas diante de um contexto assim, e continuando nele, vamos fazer algumas aplicações. A gente vai fazer nessa manhã uma aplicação que vai se acumulando, por causa da riqueza dos detalhes do texto. A primeira aplicação: precisamos ver as pessoas. Isso a gente aprende com Jesus. Muito interessante notar a preciosidade dos detalhes do registro de João, que vai mostrar para a gente algo que pode parecer banal, mas não é banal, irmãos. Vindo de Jesus, nenhuma ação é uma ação banal, nada. Jesus, diz o texto bíblico, que viu aquele homem. A Bíblia mostra para a gente que Jesus estava passando, e Jesus passando, viu um homem que era cego desde nascido. O olhar de Jesus atento para as pessoas é fascinante. Mesmo estando ocupado, irmãos, porque Jesus não tinha tempo de folga assim quando estava dando com o povo, não. Vocês sabem disso. Jesus precisava se retirar para descansar. Porque, é claro, ele estava andando, as pessoas estavam perto dele. As pessoas queriam ouvir dele, as pessoas queriam se aproximar de Jesus. Jesus estava ensinando, Jesus o tempo todo estava em ação, as pessoas estavam em volta dele. Mas mesmo assim, Jesus viu aquele homem. Meus irmãos, se Jesus, o nosso mestre, passando, viu uma pessoa, isso tem que ensinar a igreja que ver pessoas é uma das nossas vocações como igreja. A igreja não pode ver coisas como mais importantes do que as pessoas. As coisas servem as pessoas. Nosso prédio é lindo, mas ele tem beleza limitada. Bonito mesmo é esse prédio quando o povo de Deus está aqui dentro. Vocês, nós somos mais importantes do que o patrimônio, porque nós somos a igreja, e esse é o prédio que nos abriga. Se um dia esse prédio for mais importante do que a igreja, tem coisa errada. Eu não estou dizendo que é errado você falar assim, vou na igreja e vir aqui, não. Porque eu sei que é um jeito simples de comunicar. E eu sei que vocês entendem quando estão dizendo isso. Vamos ali na igreja, está tudo certo.
Vamos sair em frente da igreja, irmãos. Hoje todo mundo na igreja para sair. Está tudo certo, é comunicação, é clareza. Desde que no coração e na mente da gente não percamos de vista de que igreja, na verdade, somos eu e você. Pessoas são mais importantes do que coisas. É claro que as pessoas não devem ser esmeril com as coisas, né? Porque isso aqui tudo é coisa de Deus e nossa. Para que isso aqui, esse púlpito aqui, eu tenho mais valor do que esse púlpito, então só de raiva eu vou quebrar. Um dia me mandaram um vídeo, não sei quem foi, de um pregador empolgado, que ele deu um tapa no púlpito igual a esse, mas quebrou tudinho, chegou a me doer. Eu falei, ai, aí botaram embaixo assim, porque o povo gosta de mexer. Pastor, convida ele. Eu convido nada, vai quebrar. Convida ele, não. É claro que os irmãos são muito inteligentes, captam com muita inteligência, que não é porque a pessoa é mais importante que a coisa, que eu vou quebrar as coisas, até porque isso aqui foi dedicado para Deus. Cuidar das coisas sem um objetivo, com as coisas servir bem as pessoas. Mas irmãos, quando nós olhamos mais coisas do que gente, tem problema. Quando a agenda da igreja, a menor porcentagem é gente, tem problema. É esse erro que nós não podemos cometer. Sermos mais preocupados com coisa do que sermos mais preocupados com gente. Jesus via as pessoas. A igreja precisa ver pessoas. E aí a gente vê pessoas no templo, mas também fora dele. E principalmente fora, né, irmãos? Porque tem mais gente lá fora. Não é que aqui dentro você não é visto, é só pelo quantitativo. Tem mais gente lá fora. A igreja tem que ver. Nós damos conta de tudo, irmãos. Olha, a gente sabe que nós temos limitações, mas nós podemos dar contas da parcela que nós temos ao nosso alcance. E se toda a igreja tiver essa consciência de que ela vai se somar a outra, nós conseguiremos evangelizar a cidade de Cabo Frio, irmãos. A partir de Cabo Frio, o mundo, mas pensando aqui nesse mundo onde estamos inseridos. Gente vale mais do que coisas. Jesus nos ensina que precisamos ver as pessoas. Segunda aplicação cumulativa: precisamos ver as pessoas e discernir o plano de Deus para elas. A questão não é quem pecou, a pessoa ou os pais, não é essa a questão. A questão é um propósito de Deus para as pessoas. No caso do texto, Jesus deixou muito claro para a gente, abertamente, qual era o propósito do Pai para a vida dele. Aquela cegueira de nascença, na palavra de Jesus, era uma oportunidade para que a obra de Deus se manifestasse nele e através dele. Porque Deus tem um plano para cada um de nós, irmãos. E nós, como igreja, precisamos ver as pessoas, mas também precisamos discernir o plano de Deus para elas. Esse discernimento é espiritual, não é um discernimento que pode vir simplesmente por mero progresso da inteligência de alguém, mas é um progresso de espiritualidade. A gente vê as pessoas com os olhos de Jesus, e com os olhos de Jesus nós conseguimos, pela influência do Espírito Santo de Deus em nós, discernir o plano de Deus para a vida das pessoas. Há um plano que é geral, o plano da salvação, o plano da redenção, e há um plano específico na vida de cada pessoa. Nós precisamos, como igreja, também ter sabedoria para atuarmos nessas duas direções. O plano geral para que a igreja continue marchando na evangelização. Nós não podemos sossegar enquanto não ganharmos pessoas para Jesus. Tem gente para ganhar para Jesus, a igreja não pode sossegar, não pode parar, não pode recuar a sua marcha. E ganhamos vidas para Jesus, é de Jesus, agora vamos discernir o plano específico de Deus para essa pessoa e vamos ajudá-la. O apóstolo Paulo nos dá até a dica, como começar. Começamos com um leitinho espiritual, é igual um recém-nascido. A gente não pode receber o novo crente como um bebê. Você consegue imaginar? Olha que absurdo seria se nós tivéssemos um bebê, chegasse um bebê em casa, acabou de chegar do hospital, o que vamos dar para ele? Vamos dar para ele uma bela feijoada. Tem lógica, irmãos? Não tem lógica.
Assim a igreja vai tratando de quem chega. Começamos com leitinho espiritual. Eu sei que às vezes a gente que tem mais vivência na fé, tem uma pressa às vezes para acelerar os processos, mas não devemos acelerar processos. Não é bom pular etapas, assim como não é bom pular etapa na vida. É muito bom a criança sendo criança, o adolescente sendo adolescente, o jovem sendo jovem e o adulto sendo adulto. É muito feio um idoso com comportamento de adolescente, mas é muito esquisito um adolescente com comportamento de velho. Eu sei que eu sou muito jovem, eu só mantenho o ritmo jovem. Mas assim, a gente não pode ficar queimando fases. Também não devemos queimar as fases com quem chega à igreja. Então temos que ter paciência, prudência. Novo crente é igual bebê, irmãos. Bebê, criança pequena, dá um trabalhinho em casa. Eu sei que todas as fases dão um trabalho, mas é porque eu estou com criança pequena, então a gente insiste que a mais trabalhosa é a nossa, né? Eu já vi uma mãe falando comigo assim: pastor, é sempre filho, pastor. Mas me explica. Pastor, eu vou ser sincero, meus filhos já têm netos, mas eu estou tão preocupado com meu filho em viagem, eu não durmo. Eu disse: meu Deus, o que me espera? Vocês estão entendendo? Fase é fase. E ela olhou para mim e disse uma palavra, eu achei que essa palavra barra bullying. Pastor, esse resto desses cabelos vão todos embora, pastor. Poxa, essa parte não precisava, mas tudo bem, a gente ama. Mas meus irmãos, eu entendo que toda fase do crente, ele vai ter que trabalhar, crescer e dará seu trabalho, porque eu dou trabalho e você também. Mas a igreja tem que ter muita paciência com o novo. Às vezes a pessoa vem trazendo certas coisas que foi resultado de toda uma vida escravizada no pecado. Não quer dizer que a pessoa chegue na igreja e ela já chega aprendendo tudo. Então, como a igreja vê pessoas e elas são mais importantes que as coisas, a gente pede a Deus sabedoria para discernir o plano de Deus para elas. E vai com paciência, com carinho, cuidando de quem Deus põe para perto de nós. E assim a gente vai cuidando a vida toda. A vida toda. Terceira e última aplicação cumulativa. Precisamos ver as pessoas, discernir o plano de Deus para elas e termos uma iniciativa. Irmãos, o próprio Jesus não estava no mundo a passeio. Nós, a sua igreja, também não estamos a passeio. Precisamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. Estamos no tempo do dia. Não em 24 horas pensando, mas estamos no tempo do dia. É hora de trabalhar. É hora de iniciativas. E irmãos, eu queria valorizar todas na igreja. Eu queria ter a capacidade de citar todas as iniciativas, todas. Mas eu queria que você entendesse que toda iniciativa sua, individual, sua, é importante. Nossa igreja é importante, mas a sua também é. Não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Eu olhei o pastor Roberto e me lembrei de uma história. Ele contou, Conceição de Macabu, eu acho que foi lá. Tinha um homem que desfilava no carnaval sozinho. E ele botava assim: bloco do eu sozinho. É Macabu, né, pastor? O senhor citou lá na terra de lá na terrinha. Bloco do eu sozinho. Devia ser um negócio, irmão Rosélio sabia disso tudo. Deve ser um negócio engraçado, né? Enfim, não precisa ninguém ir lá para ver. Esse homem já até morrido, não vai lá para o bloco de carnaval de lá não, tá bom? Mas enfim, não sei nem se morreu, né? De repente está lá desfilando ainda. Mas percebam uma coisa: a gente não pode usar a desculpa do trabalho em grupo para servir a Jesus. Muitas vezes a iniciativa é, entre aspas, no bloco do eu sozinho. A sua iniciativa é importante, o seu trabalho é importante. Então a sua iniciativa tem muito valor. Agora, eu não vou ter capacidade de lembrar todas as iniciativas da igreja. Deixa eu tentar usar algumas coletivas. Por exemplo, que essa está fresquinha, a distribuição do sopão é uma iniciativa. As pessoas param, têm fome. E aí quantos testemunhos nós colhemos de que vidas pararam e ouviram sobre o amor de Deus? Iniciativa. Sexta-feira agora não foi sopão, foi agasalho, né? E cobertor,
o pessoal entregou, falou do amor de Deus, isso é iniciativa. A gente quer suprir as pessoas, sim, é no frio, é na fome, mas tudo para a gente é iniciativa para falar do amor de Deus. O que nós não podemos é ser uma igreja que não trabalha, porque é uma igreja que não vê as pessoas, uma igreja que não discerne o plano de Deus para elas, uma igreja sem iniciativa. O que ela vai fazer nessa cidade? Agora, uma igreja que é ao contrário disso, irmãos, aí é a igreja que temos. É nisso que eu creio quando eu olho para a nossa igreja. Uma igreja que se importa com as pessoas, uma igreja que discerne os planos de Deus para as pessoas e que tem iniciativas. Não somos perfeitos. A igreja de Jesus é perfeita porque ela é instituída por Deus. Agora, se olhar para mim, para você, ninguém aqui é perfeito. Nossa igreja tem que melhorar, irmão, sim ou não? Que bom que vocês responderam assim, tomei um susto. Se falar que não, eu digo, meu pai, sim. Tem tanta coisa para a gente melhorar, tanta coisa. Mas, irmãos, mesmo tendo tanta coisa para melhorar, a igreja de Jesus sempre tem que valorizar as suas iniciativas. Olha, o encontro de casais está chegando, é uma iniciativa. Me pediram essa semana, irmão William, para eu contar o que acontece no encontro de casais. O Gabriel disse, meu filho, você ainda tem tantas etapas para cumprir para até chegar lá, né? Ele botou no vídeo aí que vocês viram lá, né? Foi chique, ele tem uma estratégia de marketing, não é mole não, né? Irmão, se ele fosse bonito, imagina, ia ser o máximo. Mas, irmãos, não posso contar, mas isso eu posso dizer, é uma iniciativa para o amor de Deus. Paro por aí, irmão Ira, né? Só até aí, é uma iniciativa para compartilhar o amor de Deus. Ontem estávamos aqui com as crianças na musicalização infantil, iniciativa para compartilhar o amor de Deus. Irmãos, poderíamos dizer muitas outras iniciativas, mas eu quero falar de uma aqui hoje, que a gente precisa utilizá-la e continuar utilizando para espalhar também o amor de Deus. Há uma iniciativa de trabalho, de ver pessoas e discernir plano de Deus para elas, chamada PGM, 3 letrinhas, Pequeno Grupo Multiplicador, que a igreja conhece. Talvez alguns sejam novinhos, possam ser uma estratégia que seja nova para você. Mas, irmãos, o PGM, essa sigla sempre significa Pequeno Grupo Multiplicador. É uma iniciativa para alcançarmos pessoas. Precisamos de paciência, porque veio a pandemia e a pandemia todo mundo precisou ficar na sua casa. Os PGMs encerraram as atividades. Mas, irmãos, Deus tem dado paz e o momento de nós retomarmos. Retomar, porque os outros, o da juventude retomou já. Esse tempo chegou, irmãos. Estamos trabalhando com líderes. Vamos trabalhar agora também com outros anfitriões. E o alvo é a gente retomar a estratégia também de alcançar pessoas através dos pequenos grupos multiplicadores. O sonho nosso é que seja agosto de Deus, sim, mas no mês de agosto. Porque senão agosto de Deus é muito vago. Deus gosta de tudo, que é dele, obviamente. Mas esse é o nosso alvo. Nós não queremos, irmãos, de fato, a igreja sabe disso e nós vamos continuar nesse ritmo que a igreja sempre teve. Nós não queremos, não são PGMs como grupos fechados, isolados. Não é pequeno grupo no sentido de grupo fechado, isolado e que se destaca da igreja. Não, não é isso não. Nunca foi e nunca será. Não é um grupo que se basta nele mesmo, não é isso não, irmãos. É uma iniciativa da gente fazer a obra de Deus, alcançando mais pessoas, através de relacionamentos que queiram discipular alguém. Chama de relacionamentos discipuladores. É quando eu me relaciono com uma pessoa, não simplesmente porque eu gostei de me relacionar, com um que a mais. Eu me relaciono com essa pessoa porque eu gosto de me relacionar, mas porque eu tenho uma intenção muito bonita no meu coração. Eu tenho a intenção de influenciar essa pessoa com a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. O que é mais importante na nossa vida, irmãos? É ou não é Jesus? Eu tenho a intenção
de passar Jesus para essa vida. E se eu puder fazer isso, através também de um relacionamento discipulador, um PGM, eu também farei. Meus irmãos, PGM, fiquem em paz, não é lugar de lavar roupa suja. PGM não é assembleia de igreja. Assembleia de igreja que se decide os assuntos administrativos, não é PGM. PGM não é lugar para dar voz à carnalidade, nada disso, nada disso. É um lugar de relacionamento discipulador, um lugar para a gente cuidar de vidas. É por isso que o PGM, para ficar saudável, não pode ficar muito grande, não é uma congregação, é um PGM, que se ficar um grupão, a gente perde o cuidado mútuo, o acompanhamento. Qual que é o nosso sonho, irmãos? Vocês sabem disso. Tem gente que não vem ao templo de primeira. Você já convidou muita gente que não vem, não acontece. Mas às vezes, quando você convida para o encontro entre os seus irmãos, amigos, na casa de alguém, a pessoa vai. E é impressionante, irmãos, que essa pessoa vai e ela começa a ser tocada, mexida, movida pelo amor de Deus. E a gente passa isso para o outro. Iniciativa. Ore a Deus para isso. Ore a Deus. Pastor, as outras coisas da igreja param? Nada para, igreja, nada para. Só aumenta, só soma. Tudo continua e soma também, através desse trabalho. Nosso ideal é multiplicar o PGM de juventude, já multiplicá-lo em 2 já em agosto. Ter o dos adolescentes específicos e já retornar com o da juventude. O pessoal está brincando nos corredores. Pastor, é porque tem jovem mais gasto na igreja? Não, não é isso. É que tem adolescente e tem jovem, né? Todos são gastos na obra, não é? Enfim, e tantas outras bênçãos que Deus vai dar. Então fique ligado, ore. Vamos estar juntos, irmãos. Nós queremos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Quando tiver a noite, não dá mais tempo. E ir lá no céu, irmãos, lá no céu eu não quero ficar em PGM, não. Lá no céu não precisa de PGM. Lá no céu já está tudo resolvido. Então vamos aproveitar enquanto a gente está aqui. De repente sua casa pode ser um lugar para receber. Toda semana, aquele encontro gostoso, pequeno, dura pouco. É 1 horinha no máximo de encontro. Recebendo um grupo pequeno, porque aí dá para ser na casa. Informalidade, alegria, leveza. Deus já está nos sinalizando, casas e líderes. Vamos trabalhar, vamos avançar e vamos acompanhar os PGMs. Todo PGM tem uma missão: é pegar o sermão deste púlpito e aplicar na reunião. É só isso, nada além disso e nada fora disso. É na risca, para a gente chegar em mais pessoas com Jesus Cristo. Fique atento, fique ligado, nós não podemos parar. Tem muita gente para a gente alcançar para Jesus. Toda ferramenta é bem-vinda, toda ação é bem-vinda, porque se veio a nossa mão, a gente lembra de Eclesiastes, vamos fazer com todas as nossas forças. Chegou, vamos fazer. Aguarde, acompanhe, divulgações serão feitas. Tem gente se aquecendo para atuar. E nós vamos ver Deus se manifestar de forma poderosa na continuidade daquilo que Deus já tem feito na vida da igreja. Nada é novidade, tudo é continuidade daquilo que Deus tem para nós. Mas é importante frisar isso, irmãos. Talvez você diga assim, mas pastor, eu não sou capaz. Pastor, como que eu vou realizar essa obra? Meu irmão, vai na fé, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar, Deus vai suprir a sua necessidade, confie em Deus. Deus capacita, irmãos, Deus capacita, Deus dá vigor e a obra avança. Você pode crer nisso, a obra avança, a gente não pode descansar. É muito interessante o que disse o profeta Isaías no capítulo 40, versículo 31. Ele diz o seguinte, vamos ler juntos, com alegria? Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão.
É assim que a gente vai continuar. A igreja vai sempre avançar, nunca vai parar, nunca vai recuar, porque a igreja é de Jesus. Tem gente para a gente alcançar, tem vida para a gente chegar nela. Nós vamos continuar vendo pessoas e discernindo os planos de Deus para elas, vendo pessoas, discernindo os planos de Deus para elas, e vamos ter iniciativas, as mais diversas possíveis, para alcançar vidas para Cristo Jesus. A maior alegria do nosso coração, irmãos, é uma conversão, não é, irmãos? Mexe com a gente. Agora imaginem, esse batistério molhado todo mês, irmãos. O sonho é todo domingo, mas vamos começar com modéstia. Vocês imaginem, todo mês água ali dentro. O pastor vai gastar água. É a melhor conta d'água paga na vida da igreja. É quando ela paga mais caro um mês, porque ela botou não sei quantos mil litros ali dentro. Já pensou, irmãos? Gente sendo batizada, que festa. Eu amo receber membros na igreja, todos. Amo receber por carta de transferência, amo receber conciliação, amo tudo. Mas, irmãos, amo sorrindo de orelha a orelha quando a gente recebe ali também, irmãos. Não é muito bonito? E nós precisamos exercitar isso. Evangelização, cuidado. Esse batistério precisa estar molhado. Ah, pastor, mas ficar dentro d'água muito tempo que é resfriado. Tem vitamina C, irmãos. Mas o negócio é entrar ali. A gente esquenta a água, joga uma água quente. As crianças, quando se batizaram, a Elisa, eu perguntei para elas assim: vocês querem água fria, água quentinha? Nós queremos água quentinha. Irmãos, eu não sei nem se a gente lembrou da água quentinha delas, mas elas entraram que nem lembraram. Mas não sei se esquentou não, devia estar água normal. Irmãos, vamos orar para isso. A nossa razão, a nossa alegria é ver esse batistério cheio de água e gente, só água também não vale. É nossa alegria, irmãos. Esse tem que ser o sonho, a vibração. Isso tem que deixar a igreja empolvorosa, sabe? A igreja empolvorosa por conversões, a igreja empolvorosa por batismos, a igreja empolvorosa, sabe por quê? Porque o inferno está perdendo e o céu está ganhando. É isso que anima a gente a avançar. Aqui a gente faz. Onde não estamos, enviamos missionários, mas a obra não pode parar. Talvez você diga assim: pastor, estou tão quebradinho, estou tão já final de carreira. Está final de carreira não, vamos avançar. De repente você diga assim: pastor, mas eu estou assim, como é que eu vou fazer isso? Não se preocupa não, meu irmão. Você espera no Senhor, você vai renovar a sua força, você vai subir como águia, você vai correr nas mãos de Jesus.